Vamos lá, pessoal, continuando aqui, segunda parte do capítulo 3, estamos indo aí, segunda parte do capítulo 3, segundo vídeo, continuação, né? Como eu vinha falando, felizmente a gente sabe que há boas evidências de que a utilidade da TCC não se limita apenas àqueles casos fáceis de tratar, são discutidos a seguir outras formas, outras dimensões de adequação para a terapia, né? Aqui eu coloquei uma a uma e a gente vai passar uma a uma aqui sobre cada uma dessas dimensões, né? As dimensões a se considerar ao avaliar pacientes para terapia cognitivo-comportamental. Vamos pensar na questão aqui da cronicidade e complexidade, né? É uma das primeiras dimensões observadas aí, que a gente tem no livro uma tabela com essas dimensões, eu coloquei uma a uma para vocês e a gente vai explicando, né? Deve-se seguir a sabedoria corrente do problema presente há muito tempo, normalmente demanda cursos longos de terapia. O mesmo pode ser dito para o tratamento de transtornos depressivos ou de ansiedade, que são complicados por abuso de substâncias, transtornos de personalidades importantes, uma história de trauma ou negligência precoce ou outros quadros que venham com comorbidades aí, né? A história de tratamento do paciente pode indicar pistas importantes sobre a tratabilidade de seu quadro clínico. Por exemplo, se você for o 12º terapeuta em 25 anos ou for solicitado a tentar uma nova abordagem depois do fracasso de longos períodos de farmacoterapia, a psicoterapia e a adequação oferecer um programa de tratamento com duração de 12 a 16 semanas, você pode ser questionado. Você vai ser questionado, mas aí você vai ter os argumentos para falar sobre isso. É uma forma de tentar novamente aquela terapia, né, pessoal? Vamos aí para a nossa segunda dimensão, que é falar da questão do otimismo em relação à chance de sucesso na terapia, né? A gente sabe que um bom indicador, que é também, o otimismo é um bom indicador de prognóstico global para ajudar nos relacionamentos em geral, né? Então, assim, como para... mais ou menos, a gente sabe que vão existir caminhos. Há dois caminhos pelos quais os altos níveis de pessimismo podem reduzir a capacidade de um paciente de responder à terapia. Por um lado, o pessimismo pode refletir a avaliação válida de um paciente de que tem sérias dificuldades, especialmente quando há uma história de tratamentos anteriores mal sucedidos. Se o paciente já passou por tratamentos mal sucedidos com terapia, talvez na mesma abordagem, ele vai ter um pouco de dificuldade aí para responder, né? Então, se o paciente vem otimista, acreditando que aquela abordagem vai dar certo, obviamente, a gente vai ter um resultado bem melhor aí, né, pessoal? Então, assim, avaliar essa questão da motivação, do que o paciente deseja buscar com aquele tratamento, isso é muito importante. A gente vai ter pontos bastante importantes quando o paciente vem motivado a buscar uma melhora. Vamos pensar aí na questão do cigarro, né? Às vezes o paciente vem buscar terapia para parar de fumar. Se ele já tem vários motivos, ele já vem motivado, de repente algum paciente, algum parente dele faleceu, alguém que ele gosta, passou mal, foi parar no hospital por conta do cigarro, ele tem um ótimo motivo aí para parar de fumar. Então a terapia vai estar ali, já vai acontecer, entende? Então assim, ele está muito motivado. Então a terapia entra com tudo aí. Essa questão da chances do otimismo aumenta muito, entendeu? Mas vamos lá. Aceitação de responsabilidade pela mudança. Aqui entra aquela parte que eu sempre falo, né? Do empirismo colaborativo, que foi nossa segunda aula aí, né? Nosso segundo capítulo, que falou sobre o empirismo colaborativo. Se você aceitar as suas responsabilidades de mudança, não entregar ela apenas na mão do terapeuta, né? Você vai entregar a mudança na mão do terapeuta. Eu preciso que o terapeuta me ajude. E aí você não realiza a sua mudança, você como paciente não busca as suas mudanças, não busca os seus momentos, o que isso vai acontecer? Você não vai evoluir, o seu tratamento vai ficar ali, e aí você vai falar, é culpa do terapeuta? Não, porque a TCC ela é colaborativa, ela vai precisar da sua ajuda, e o terapeuta vai caminhar seguindo pedindo a sua ajuda, pedindo para que você faça os seus registros, que você faça isso. Então assim, é sempre focando nessa ajuda, e passando a responsabilidade de mudar para o nosso paciente aí, né? Embora originalmente utilizado para avaliar pessoas com abuso de substâncias, essa abordagem está sendo aplicada cada vez mais em outros tratamentos. Faça a seguinte pergunta a si mesmo: por que essa pessoa veio para o tratamento?
O que ela quer conseguir? Até que ponto ela quer exercer seus próprios esforços no processo de mudança? Em seguida, direcione suas entrevistas para os aspectos geral, né? Do entendimento das causas, depressão, ou qual o papel que o paciente tem na terapia, para as questões mais específicas da TCC. Com base no que você sabe sobre o tratamento, você vai fazendo perguntas para a pessoa e mostrando para ela que ela também tem parte daquela responsabilidade, né? A nossa quarta dimensão aí é a compatibilidade com a linha de raciocínio cognitivo comportamental. Essa questão aí da nossa quarta dimensão está intimamente relacionada com a terceira, né? Que é a compatibilidade da linha de raciocínio cognitivo comportamental, diz respeito às impressões específicas, tanto do paciente como do terapeuta, sobre a adequação da TCC. Assim como na vida cotidiana, as primeiras impressões são importantes, de fato. 2 estudos demonstram que os pacientes que deram notas altas para a TCC antes de iniciar a terapia responderam significativamente do que os pacientes que tinham impressões mais neutras ou negativas. Vamos lá, pessoal, continuando aqui com as nossas dimensões aí a se considerar ao avaliar o paciente para a terapia cognitivo-comportamental. Nós estamos indo aqui para a nossa quinta dimensão, a capacidade de acessar pensamentos automáticos e identificar as emoções que os acompanham. Essa aqui é muito importante, reflete uma aptidão real para a TCC. Ao manter o ponto de vista que a terapia se constrói sobre os pontos fortes, você descobrirá que os pacientes que conseguem identificar e expressar seus pensamentos automáticos negativos durante período de humor depressivo ou ansioso, normalmente são capazes de começar a utilizar os registros de 3 a 5 colunas mais cedo do que o curso da terapia. Como meio para ajudar a trazer à tona os pensamentos automáticos negativos, pode ser útil perguntar ao paciente na avaliação inicial quais pensamentos e sentimentos ele teve enquanto ia para a sessão, enquanto aguardava na sala de espera, enquanto aguardava ali na recepção. Perguntas para sondar ainda mais a capacidade do paciente de identificar e expressar os pensamentos automáticos, né, pessoal? Como nós falamos aqui, né, o pessoal que não gosta do caderninho aí, tem o pessoal que usa o aplicativo, o Cogni também é um bom aplicativo, que a pessoa acaba registrando esses pensamentos, isso acaba sendo de extrema importância aí para o uso da TCC. Vamos para a nossa sexta dimensão, que é a capacidade de se envolver em uma aliança terapêutica, né? A nossa sexta é essa capacidade do paciente para terapia de curto prazo, como a gente falou, né? Ele vai sugerir que, tanto que a observação do comportamento nas sessões, como as perguntas sobre a história do paciente, em seu relacionamento íntimo, pode apresentar pistas importantes da sua capacidade de desenvolver uma relação terapêutica eficaz. Se o paciente vem já de um outro tratamento, como que era o relacionamento dele com outro terapeuta e tal, então ele já vai dar pistas para vocês aí, né, do próprio tratamento dele, como vinha acontecendo, ou não, na sua própria anamnese, como nós falamos no início, você vai conseguir entender isso de fato, né, de compreender essa questão do paciente, aí falando da nossa sexta dimensão. Agora a gente aqui partindo para a nossa sétima e última dimensão, aí claro que tem várias outras, né, pessoal, mas aqui do livro ele vai até a sétima dimensão aí, né, que a gente fala nesse sentido. Então é a capacidade de manter e trabalhar dentro de um foco orientado para o problema. Como que seria isso, essa questão de orientado para o problema? Essa dimensão tem 2 componentes, né? Operações de segurança e foco. O primeiro refere-se ao uso pelo paciente de comportamentos potencialmente disruptivos, de comportamentos que são disruptivos aí, entendeu? Na terapia, para restaurar uma sensação de segurança emocional quando psicologicamente ameaçado, eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tentativa de controlar excessivamente o compasso ou tipos de conservação durante a entrevista. O paciente está lá e tal. Mais um exemplo, evitação de matéria emocionalmente carregada. Eu não quero falar sobre isso.
Ah, eu não quero falar sobre você. Já tem muita emoção ali naquele momento, ele evita falar sobre aquilo. O uso de discurso prolixo, falar muito, 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 e no fundo queria dizer apenas uma coisa, mas enrolou muito para falar sobre aquilo e às vezes acaba não trazendo a questão que é o foco da terapia. E aí o terapeuta tem que ser sagaz para ir buscando, né, com aquela nossa sessão estruturada, montadinha ali, trazer o paciente para o foco da sessão, seguindo a agenda, fazendo a agenda certinho, porque às vezes o paciente que é prolixo, ele acaba escorregando ali, né? Então, assim, o foco contrário refere-se à capacidade de trabalhar dentro de uma estrutura da sessão da TCC e manter a atenção ao tópico relevante do começo ao fim, porque você está trabalhando de forma estruturada, então você vai ter tópicos ali, do início ao fim. E mais uma vez, vou dar uma paradinha aqui, o vídeo já ficou meio longo, e a gente vai para o terceiro vídeo agora para finalizar. Vamos falar sobre a conceitualização de caso. Até daqui a pouquinho, abraço a todos vocês.